Bom dia, Brasil. Boa tarde, Cornélio. Hoje a gente vai ver alguns sinais típicos que a gente vai trabalhar bastante aqui durante a disciplina. Tá? No vídeo anterior a gente viu sobre manipulação de sinais, como que eu faço, o que acontece quando eu mexo no argumento do meu sinal, né? Tipo deslocamento, expansão e tudo mais. E a gente vai usar já esses procedimentos aqui para entender alguns sinais típicos para entender algumas dessas coisas aqui. Na verdade, esses sinais são definições, né, coisas que eu vou definir aqui e que a gente vai acabar usando bastante lá pra frente, tá? O primeiro sinal que a gente vai usar muito é o sinal que a gente chama de degrau unitário. Né? Esse sinal aqui eu represento como U de T, que vem do inglês Unity Step, né? E qual que é a definição do U de T? A definição dele ele é 1 para T positivo e 0 para T negativo. Essa é a definição do meu sinal de T. Quando eu represento ele graficamente, vamos interpretar essa definição. Então, eu tenho aqui o U de T em relação ao T. Então, para T negativo, para o valor de T negativo, né, ou seja, daqui para cá, né, ele vale 0. Então, vou até colocar um vermelhinho aqui. Então, ele vale 0. Certo? Finge que... nossa, acompanhei o eixo, muito bom. Né? E para T positivo, ele vale 1. Certo? Ele vale 1 aqui. Tá? E o que acontece nessa descontinuidade aqui? Né? Ele vale o quê? Cada bibliografia define de uma maneira. Tá? Tem bibliografias que fala que ele vale 0 aqui, tem bibliografias que diz que vale 1 aqui, que vale meio. Porque o que a gente vai fazer aqui não importa qual a definição que a gente usa. Tanto que eu nem defino, para mim, eu vou manter como indefinido o valor do degrau no T igual a 0 exatamente. Então, ele está indefinido nesse ponto. Tá? Mas quando a gente for trabalhar, por exemplo, com Laplace e tudo mais, a gente vai acabar considerando que ele vale, que ele está aqui no 1, porque isso aqui facilita algumas coisas e tal, mas num primeiro momento, vou considerar que ele tem essa descontinuidade aqui. Tá? Então, esse é o degrau unitário. Qual que é a utilização dele? Esse sinal ele emula efeitos, por exemplo, de chaveamento. Quando eu tenho um interruptor. Então aqui ele está desligado, de repente lá no tempo 0 eu ligo meu interruptor. E aí eu vou começar a passar alguma corrente, aplicar alguma tensão. Né? Do nada, se fosse um sistema de líquido, por exemplo, do nada eu abri a minha torneira, minha válvula, ele começou a ter essa abertura e assim por diante. Então, essa é a definição do degrau unitário. Diz unitário porque ele vai para 1 depois do tempo de aplicação do degrau. O tempo de aplicação, a gente diz que ele ocorre quando o argumento aqui é 0. Então, ele ocorre para t igual a 0. Tipo o tempo de aplicação. Então, exatamente no t igual a 0, ele variou de 0 para 1, sendo indefinido exatamente nesse ponto aí. Ok? Então, esse é o degrau unitário. O segundo sinal que a gente usa bastante é o gate unitário. Tá? O gate unitário, que eu vou representar como G delta de T. Esse delta é um parâmetro que vai aparecer nas aplicações com valor 2, 1, π, 0, né? Enfim. E ele tem essa cara aqui, o gate delta de T. Ele tem essa definição. Ele vale 1, está entre menos delta sobre 2 e delta sobre 2, e 0, caso contrário. Então, essa aqui é a definição do gate. Tá? Como que fica a interpretação dele em termos de desenho aqui? A interpretação do gate em termos de desenho, eu tenho aqui, então, entre menos delta sobre 2 e delta sobre 2, ele vale 1. Né? Vou também desenhar em vermelhinho aqui. Ele vale 1. Né? E fora deste intervalo, ele vale 0. Tá? Então, essa é a definição do gate delta de T. Tá? Então, a gente diz que é um gate que tem altura 1, por isso que ele é unitário. Nossa Senhora. Tem altura 1, por isso que ele é unitário. E ele tem largura delta. Então, tipo, o tanto que ele dura aqui é a largura do gate. Tá?
Então, ele é como se fosse o efeito lá de interruptor, de chaveamento, mas quando eu faço um liga e desliga. Eu deixo ligado por um tempo e depois eu desligo. Tá? Então, essa é a interpretação do gate quando eu for aplicar em sinais. Ok? Uma coisa que é interessante é que esse gate eu posso escrever ele em termos de degrau unitário. Né? Tudo que tem essa descontinuidade eu posso escrever em termos de um degrau unitário. Tá? Como? Né? O meu gate delta de t, isso aqui não é fácil de enxergar no primeiro momento, tá? Exige uns exercícios aí. Eu vou colocar aqui em cima, tá? Meu gate delta de t, eu posso escrevê-lo como U de t mais delta sobre 2 menos U de t menos delta sobre 2. Por quê? Vamos entender isso aqui. O que é U de t mais delta sobre 2? Eu vou representá-lo em vermelhinho. Tá? O que é U de t mais delta sobre 2? Deixa eu fazer o eixo aqui. Eu vou fazer assim, tá? Vamos fazer em cima do outro aqui. Então, o de t mais delta sobre 2, ele vai ser o degrau unitário, só que deslocado de delta sobre 2 para a esquerda, como a gente viu na aula passada. Então, ele está aqui no delta sobre 2 deslocado para a esquerda, né? E ele ocorre dessa forma aqui. Esse aqui é esse degrau unitário. Esse aqui é o ponto azul. Ponto vermelho. Nossa, que problemas de cores aqui. E eu vou descrever agora, peraí, volta aqui, né? Esse aqui é o U de t mais delta sobre 2. E agora, só para enxergar melhor algumas coisas, eu vou somá-lo, tá? Então, eu vou incorporar aquele menos dentro do meu próximo sinal. Eu vou colocar menos U de t menos delta sobre 2 em azul, tá? Porque, tipo, somar sinais é um pouco mais fácil da gente enxergar o que está acontecendo, talvez. Ou não, né? Mas vamos lá. Então, vou escrever aqui em azul, tá? Esse sinal aqui tem o menos para fora, então, em vez de 1, ele vai estar aqui no menos 1, tá? Em vez de 1, ele está aqui no menos 1. E quando eu faço essa operação aqui, eu estou fazendo deslocamento para a direita. Então, ele vai correr o degrau em delta sobre 2. E, então, ele faz isso aqui. Muito bem. Tá? Quando eu somo estes dois sinais, o que eu vou ter como resultado? O que vai dar aqui no final das contas? Né? Então, aqui é delta sobre 2, aqui é menos delta sobre 2. Né? Então, quando a gente faz essa operação de sinais, né, eu vou fazer o resultado em verde, tá? Verde, maravilha aqui. Quando eu faço a soma aqui, eu faço ponto a ponto, intervalo a intervalo. Então, até menos delta sobre 2, eu estou somando 0 com 0. 0 mais 0, ele está aqui no 0. Tá? Do menos delta sobre 2 para cá, por exemplo, nesse intervalinho aqui entre menos delta sobre 2 e 0, eu estou somando 1 mais 0. Vermelho mais azul é 1 mais 0, que dá 1. Então, nesse intervalo, ele vale 1 aqui. Tá? E a mesma coisa desse intervalo de menos delta sobre 2 até delta sobre 2, de 0 até delta sobre 2, que eu estou somando 1 com 0. Então, 1 com 0, 1 mais 0 dá 1. E a partir do delta sobre 2, eu estou somando 1 e menos 1. Então, 1 mais menos 1 dá 0. Então, por isso que ele vai parar aqui no 0. Tá? Que é a própria definição do meu gate aqui. Tá? Então, essas operações de somar degrau, subtrair degrau, somar sinais aqui e tudo mais, não é fácil de enxergar no primeiro momento, mas com o treino você vai acabar pegando as miguezinhas, pegando os trick-tricks, né? Você poderia até enxergar, por exemplo, sinal como é um degrau que vai somar 1 no menos delta sobre 2. Quando chegar no delta sobre 2, ele vai cair de 1. Então, ele cai 1 aqui em coisa. Então, você pode até enxergar dessa forma aqui com o tempo, tá bom? Muito bem. Depois, né, ele vai fazendo outras brincadeirinhas aí na aula, tá? Então, esse é o gate unitário. E o terceiro sinal, que é um sinal importantíssimo para a gente, é o sinal conhecido como impulso unitário. Que a gente representa como delta de t. Lá no cálculo, vocês já conhecem ele como delta de Dirac.
Aqui a gente chama de impulso unitário. Qual que é a definição do impulso? O delta de t, a definição dele é o limite. O limite ali de delta tendendo para zero, de 1 sobre delta gate delta de t. Então, essa é a definição do impulso unitário. Tá? Qual que é a interpretação do impulso? O que acontece aqui? Vamos fazer alguns passos antes de desenhar o impulso. Né? O que vai acontecendo com esse sinal aqui conforme o meu delta vai se aproximando para zero? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui um delta igual a 2, eu tenho um sinal, um gate que tem largura 2, então ele vai de menos 1 até 1, né? E altura 1 sobre 2, altura meio. Então, eu tenho esse sinal aqui, altura de meio aqui. Tá. Vamos diminuir o valor do delta. Vamos colocar o delta igual a 1. Para delta igual a 1, ele vai de menos meio até meio. Ele tem a largura 1 e a altura também 1. Então, altura 1 aqui. Vamos colocar só mais um. Vamos colocar aqui marrom cocô aqui. Um delta igual a meio. Que ele vai ter largura 1 meio, né? Então ele vai de menos 1 quarto até 1 quarto. Nossa senhora, que bela altura. E ele tem a altura 2. E aqui ele tem uma altura 2. A gente quer reto. Tá? Então tá aqui no 2. E a largura aqui é entre menos meio e meio. Tá? Desculpa, menos 1 quarto e 1 quarto. Tá lá. Então o que está acontecendo conforme a gente vai diminuindo o valor de delta? O meu sinal vai ficando cada vez mais estreito, ele vai ficar com uma largura cada vez menor. Então, no limite delta tendendo a zero, ele vai ficar com uma largura infinitesimal, tendendo para zero, uma largura extremamente pequena. Só que a altura ele vai ficando cada vez maior. A altura está tendendo ao infinito. Tá? Então, conforme o delta tender para zero, então, conforme o meu delta vai tendendo para zero, eu tenho aqui esse sinal que tem uma largura infinitesimal, ele está praticamente acontecendo, só que né, nesse ponto aqui, no ponto zero, e ele tem uma altura infinita. Então, por isso que a gente representa ele como uma seta indo para cima, tá? E só ocorrendo nesse ponto delta t igual a zero aqui. Ele ocorre quando o argumento é zero, tá? Então, ele ocorre no ponto t igual a zero, nesse caso, que ele vai ficando cada vez mais compactado no t igual a zero, só que a altura vai ficando cada vez maior, então a altura é infinita. Tá? Então esse sinal aqui no ponto zero, exatamente, ele não é definido, ele tem uma altura infinita, ele tem essa coisa louca. Tá? O que acontece aqui, a gente chama esse cara de impulso unitário, porque a área dele é sempre igual a 1, independente do valor de delta. Pega aqui o retângulo verde. Então, a área aqui é meio vezes 2, que dá 1. Pega o retângulo azul. Ele é 1 vezes 1, dá 1. Pega o retângulo marrom cocô. Ele é 2 vezes meio, que dá 1. Então, independente do valor de delta, esse cara aqui ele tem área unitária. Então, o que define meu impulso como sendo impulso unitário é que sua área é igual a 1. Tá? Então, é isso que acontece aqui. Tá? Ele tem uma altura infinita, uma largura infinitesimal, porém a área dele é sempre 1. A área dele é unitária. Então a gente define o impulso, na verdade, né, nem no ponto ele é indefinido, ele tem para infinito, ele não tem definição, porém a área do impulso, que a gente sempre usa integral para representar áreas, né? Eu vou colocar de menos infinito até mais infinito, a área dele, vou colocar delta de beta, de beta, é sempre igual a 1. Então o legal do sinal impulso é que o que é bem definido é a sua integral, e não o seu valor no ponto. Tá? Impulsivamente no ponto ele não tem definição, mas a sua integral ele vale 1. Tá? E eu acabei de perceber depois que eu fui editar o vídeo que eu esqueci de falar uma coisa super importante, é que na representação gráfica a gente representa o impulso como uma seta, né? E a gente coloca essa altura da seta aqui no 1, que representa a área do impulso. Então é muito comum você ter um impulso unitário, a área dele é 1, então isso acaba representando a altura do impulso. Mas não quer dizer que o impulso tenha altura 1, tá? Pelo amor de Deus, a altura do impulso é infinita. Tá? Quando a gente coloca essa altura aqui, na verdade está representando a área do impulso.
De maneira equivalente, se eu tenho, por exemplo, o sinal, se eu tenho o sinal 2 vezes delta, 2 vezes o impulso, a gente coloca ele como um impulso aqui de tamanho 2, mas na verdade quer dizer que a área dele é 2, quer dizer que a área desse sinal que é 2 delta, né, de beta de beta, de menos infinito mais infinito, é igual a 2. Tá? Então, isso que quer dizer essa área aqui. Okay? Se fosse, por exemplo, vamos fazer uma brincadeira, um menos delta de t menos 3, né? Então seria um impulso deslocado de 3 para a direita, então ele está ocorrendo aqui em 3, e com área menos 1. Então ele está representado aqui com altura como se fosse menos 1. Mas na verdade não é a altura, é a área dele, a área desse sinal aqui, a integral disso aqui tudo é igual a menos 1. Ok? O impulso, a gente usa ele bastante quando a gente quer representar alguns pontinhos só na minha função. Isso ocorre, por exemplo, no processo de amostragem. Eu tenho um sinal contínuo, eu tenho um sinal todo contínuo, eu quero saber o que ocorre nesse ponto aqui específico, então eu posso representar matematicamente como uma aplicação de impulso aqui. Essas aplicações de impulso integral a gente vai ver numa próxima aula, tá? Mas ele é utilizado para isso. E o impulso unitário para sistemas lineares, nossa disciplina de sistemas, ele é fundamental para a compreensão dos principais resultados da nossa disciplina. Tá? Então, entender, incorporar mentalmente o que é o impulso unitário, ele é importantíssimo. Tá? Então, esses são os sinais típicos. Na próxima aula, talvez na aula, não sei se no vídeo, mas a gente vai brincar com esses sinais, né? O que acontece quando a gente mistura esses sinais, quando a gente multiplica um pelo outro, tudo, para depois a gente conseguir fazer coisas com eles. Ok? Então é isso, gente. Obrigado. Até mais.